Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar aqui a senha do computador. Vocês sabem qual é a senha? Não vou falar não, é senha, né? Nunca falem a senha para ninguém, tá, pessoal? Ah, mas Bernardo é meu amigo e tal. Eu sei, pessoal, mas senha é uma coisa que a gente não deve revelar nunca para ninguém, porque é uma questão de segurança, tá? Até porque a maior parte das pessoas tem uma ou duas senhas só. Então não adianta a gente achar que a minha senha é maravilhosa e tal. No final das contas, a gente usa uma mesma senha para tudo, já viu, né? Estou aqui vendo minhas atividades aqui. Ih, chegou o mozinho. Vem cá. O que você quer? Não, depois eu peço. Eu vou assistir a live lá, tá? Ah, mozinho vai assistir a live? Oba! Beijo. Beijinho. Todo mundo que assistir também. Estão vendo? Vocês ganharam um beijinho de mozinho. Daqui a pouco nós vamos começar. A leitura de hoje vai ser interessante. Quem é que chegou aqui? Oi, mozinho! Boa noite, paz e bem. Vocês viram, o mozinho está no outro quarto, ela não está aqui não. Não é fraude, tá? Minha reflexão de hoje vai ser muito diferente das reflexões que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Então já viu. Vamos esperar aqui. Falta 2 minutinhos. E eu vou fazer uma reflexão diferente. Bernardo, por que você quer fazer uma reflexão diferente? Porque eu acho que as coisas elas têm que ter leituras diferentes. Oi, Gracinha. Boa noite, paz e bem. Sabe, não é um modismo. Não é uma coisa assim, eu sou diferente. Não. É porque realmente eu acho que existem leituras que a gente pode fazer da Sagrada Escritura que as pessoas não estão acostumadas a fazer, né? Inclusive o CEBI, que é o Centro Ecumênico Bíblico, a gente de vez em quando puxa coisa dele aqui, fala muito da leitura popular da Bíblia, né? Que difere daquela leitura acadêmica que é normalmente feita, né? Que é uma leitura, vamos dizer, para os dias de hoje, né? E aí eu acho que a gente pode dar uma atualizada nas leituras, coisa que normalmente não é feita, né? Então a gente tem que trazer uma visão diferente, né? E tem muita gente boa para fazer essa visão diferente. E o mozinho está me trazendo o café, que era o café pré-live. Ela está trazendo o café na live, assim que é bom também, que dá uma esquentada na garganta. Manda um beijo para Gracinha, fala que eu tô com muita saudade dela. Gracinha, mozinho, está te mandando um beijo, está com muita saudade de você. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de imposto. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Olhando esse evangelho, você deve pensar assim: pelo amor de Deus, não tem mais o que o Bernardo falar desse evangelho. Esse evangelho o Bernardo já fez umas 6, 7 lives, umas 2 ou 3 homilias, não tem mais. Acabou. O Bernardo vai repetir alguma coisa. E sabe, olhando assim, a gente fica tentado a repetir mesmo. Mas eu hoje estava refletindo sobre esse evangelho de manhã cedo, que hoje eu acordei muito cedo. Hoje, antes das 5, eu já estava de pé. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. E eu me toquei de uma coisa. A gente lê esse evangelho, mas a gente não presta atenção. Existe um problema na leitura, que não raro a gente faz assim. Eu vou ler o evangelho de hoje. Aí lê o evangelho de hoje. Mas você parou para pensar qual é o evangelho de ontem? Ontem de noite, eu e Mozinho, no fim da noite, lemos o evangelho. E o evangelho de ontem, eu vou até pegar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Opa! O evangelho de ontem termina assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Logo em seguida, versículo seguinte é: Jesus chamou os 12 discípulos. Sabe, às vezes eu acho que a gente devia ter muito cuidado de buscar os versículos anteriores para a gente poder fazer a leitura mais adequada. Por quê? Porque normalmente as pessoas leem o evangelho de ontem separado e dizem assim: vamos rezar para que o Senhor da messe mande os trabalhadores para a messe, porque a messe é grande, nós temos que pedir vocações sacerdotais, padres, não sei o que, bispos, santos maravilhosos. Não está errado, não. Peçam sacerdotes, peçam bispos e padres santos. A gente precisa. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cair no clericalismo, né? Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Não cair naquela coisa que a gente fica de pensar
que a igreja de Jesus é só padre e bispo. Hã? Não estou falando dos diáconos. Não, a igreja não é só padre, bispo e diácono. Tem muito mais que isso. E esse evangelho mostra isso muito bem colocado. Jesus vira e fala assim: eu olhei para essas pessoas e elas estão cansadas e abatidas. Boa noite, paz e bem, diz Anazir, como ovelhas sem pastor. Vira e fala assim: peçam que o Senhor da messe mande trabalhadores para a colheita. Sabe, nessa época existia sacerdote. Mas Jesus não pediu sacerdotes. Até porque os sacerdotes da época de Jesus eram opositores dele. Vamos entender que o que a gente vê é um choque claro entre Jesus com a religião que ele prega. Ele não quer criar uma religião, ele quer modificar a religião judaica. E ele entra em choque com a religião do templo, onde estavam os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei e os escribas. Ali tem sacerdote, ele não pede sacerdote, ele pede trabalhadores. O Concílio Vaticano II, inclusive, prefere usar o termo presbítero que o termo sacerdote. O termo sacerdote surge posteriormente, após o concílio. Ele existia antes do Concílio Vaticano II, vem o concílio, vem o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo I, falando em presbíteros, né? E de repente volta a moda falar em sacerdote. Mas esse evangelho não fala em sacerdote, não fala em diácono, não fala em padre, não fala em bispo. Esse evangelho fala em Jesus, que chamou 12 discípulos. Ah, mas depois ele fala apóstolo. Sim, pessoal, sim. Lembre-se que as formas mais antigas do evangelho de Mateus são mais ou menos da década de 80. Jesus já tinha morrido há 40 e tantos anos. Então, há pedaços que são escritos que não são a palavra de Jesus claramente. Como é que é, Bernardo? Jesus não falou isso, não. Jesus não pode não ter falado isso. Jesus provavelmente não usou o termo apóstolo. Isso é uma inserção que existe posterior. E não tem nada de mais nisso. Porque nós não acreditamos que a Sagrada Escritura foi ditada. A Sagrada Escritura foi inspirada. Ou seja, Deus revela as coisas para as pessoas e as pessoas escrevem segundo a capacidade delas de entender. E é totalmente natural que uma pessoa, quando estava transcrevendo esse evangelho, olhasse: aqui eu vou para o apóstolo. Qual o problema? Bernardo, ele alterou? Não. Alguma inspiração houve ali. E às vezes até a pessoa achou que era melhor fazer uma separação, não tem problema nenhum. Mas é essencial a gente entender que esses 12 que foram escolhidos não eram pessoas especiais. Eles receberam uma atribuição especial, mas não eram pessoas especiais. Bernardo, mas eles receberam poder para expulsar os demônios e curar as doenças e enfermidades. É interessante, porque o poder aqui não pode ser entendido como nós entendemos poder hoje em dia. O poder hoje em dia
é uma manifestação de autoridade. Eu tenho o poder de te demitir. Eu tenho o poder de acabar de, vamos dizer, apagar essa sua falta. Não, não pode assinar que eu deixo, assina aí o papel. Ou, não, você pode pegar esse dinheiro emprestado que eu autorizo. Eu tenho o poder, eu tenho autoridade. Mas, se você olhar bem, esse poder é um serviço. Expulsar um demônio é um serviço. Expulsar um espírito mau é um serviço. Curar todo tipo de doença e enfermidade é um serviço. Esses homens receberam o poder como para servir. O poder é um compromisso de serviço. Aliás, Papa Francisco certa vez falou isso para os seus diáconos, os diáconos de Roma. Entendam que a autoridade da igreja é o serviço. Enquanto tem muita gente que acha que a autoridade serve para dar poder. E eu acho mais interessante ainda, se você vê que esses 12 são um grupo muito diverso. Tem um traíra, né? Tem um radical, que é um zelota, tem um cobrador de imposto, tem um incrédulo, tem 4 pescadores, tem uma paderna de gente aí. O que isso pode dizer para você? Que sabe, a comunidade de fé não é uma comunidade de perfeitos, de pessoas absolutamente santas, puras, limpas e direitinho. São um bando de pessoas com seus defeitos, com suas mazelas, com seus erros, e mesmo assim elas são escolhidas por Jesus. Jesus não escolhe os perfeitos, puros e limpos, ele escolhe aqueles que querem seguir com ele. A igreja tem lugar para qualquer pessoa. Quem gosta de fechar a porta da igreja não é Jesus. São alguns de nós que se dão o direito de dizer, não, você não pode viver na igreja desse jeito. Eu me lembro na época do sínodo para a Amazônia, que a gente discutia a possibilidade de não ter o celibato sacerdotal na Amazônia, ou pelo menos que ele fosse uma coisa que pudesse ser de opção do presbítero. E algumas pessoas viraram e falaram assim, não, isso é um absurdo. E eu falava assim, tem comunidades que estão há 3 anos sem ver um padre. Já imaginou a sua mãe morrendo e não tendo como confessar os pecados dela? Pelo que você ensina, ela vai para o inferno. Aí a pessoa vira e fala assim, Deus não permitiria isso. Eu virei, Deus não tem nada a ver com isso. Se alguém tem a ver com isso, é você. Você podia estar lá, perdoando os pecados dessas pessoas. Quem gosta de fechar a porta não é Deus. Deus recebe a todo mundo. Mas Ele pede que você siga com Ele. É necessário a gente entender que Jesus é uma novidade. Aliás, eu acho que está no Apocalipse. Eis que eu venho e faço nova todas as coisas. E por que isso é importante? Porque hoje em dia existem pessoas que querem estabelecer rótulos, querem estabelecer regras, querem estabelecer mandatos e querem engessar tudo.
Não, tem que ser assim. Por quê? Porque sempre foi assim. Eis que eu venho e faço nova todas as coisas. A igreja mudou e mudará. Na verdade, muito pouca coisa é monolítica na igreja. É impossível de mudança. Praticamente qualquer coisa pode ser questionada. Até mesmo os dogmas da Igreja Católica podem ser questionados. E os dogmas evoluem. A gente não pode negar uma verdade de fé, mas a compreensão dessa verdade pode mudar. O entendimento de como nós vivenciamos aquilo pode mudar, desde que a gente não negue o núcleo central disso. E isso é muito importante, por quê? Porque nós assistimos atualmente, recentemente, um cisma na igreja, porque um grupo de pessoas não aceita uma mudança. E dão a desculpa que o problema é a missa ser rezada em latim. Não. O problema é que eles não aceitam as mudanças, não aceitam a existência de pastoral, não aceitam a existência de leigos exercendo papéis ministeriais, né? Um leigo batizar para eles é uma coisa inaceitável, né? Só se a pessoa estivesse na iminência da morte, né? Ministros do batismo, como nós temos por aí afora no mundo, para eles é inaceitável. Agora, é interessante, porque eles também não se colocam para seguir as periferias do mundo para garantir os sacramentos a eles. Eles querem viver ali no bem bom. Nesse sentido, nós temos poucos trabalhadores. Mas, na verdade, não falta. O que falta é a gente ter a coragem de dizer que a comunidade de fé é mais do que o clero. E quando a gente tem que ter coragem de dizer que a comunidade de fé pode dar sacramentos, que a comunidade de fé pode fazer homilias e reflexões. Não vou nem discutir de que a comunidade de fé pode conduzir a paróquia, porque isso para mim é uma questão totalmente certa. E aí eu fico pensando, poxa, como é que a gente não aprende isso ainda? Porque a gente continua lendo esse evangelho, não no período que ele foi escrito, não na realidade que ele foi escrito, mas numa realidade que nem é a nossa, mas é a realidade que nós, é a idealização que nós temos. É aquilo que a gente acredita que deveria ser o certo. É uma visão, que eu diria, do século XVIII. De vez em quando eu ouço, tal país é um país cristão. Não. Não, há cristãos nesse país, há. É verdade. Mas e daí? Né? O país não é cristão. Nós já passamos da época do mundo cristão. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Nós vivemos num mundo diverso, como era diverso o mundo de Jesus. Jesus, ele viveu num mundo diverso, ele andou num mundo diverso. Ele conversou com pessoas de outras religiões, de outros grupos, de outras culturas e mais. Ele não nos enviou para apenas um grupo. O que foi? Luizinho Literal está gritando aqui. Não, aqui, ó. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem ir nas cidades dos samaritanos. É o problema do Luizinho Literal, porque a leitura literal é uma leitura de pretexto, que tira o texto do contexto. Aqui para mim está muito claro. Jesus escolhe 12.
12 na Bíblia é um número que todo mundo sabe o que significa. É o povo. Jacó teve 12 filhos. Deram origem às 12 tribos de Israel. Quando Jesus escolhe 12 discípulos, ele está dizendo, eu estou criando um novo povo. Mas por que ele fala para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque ele reconhece que Deus falou primeiro para esses. Aqui ele não está colocando o resto da humanidade em segundo plano. Ele apenas está indo ao encontro daqueles que ele falou primeiro. E há de se tomar cuidado. Eu ainda vou ler, descobrir, porque para mim essa ovelha perdida pode ser muito mais do que a gente está pensando. Para mim essa ovelha perdida tem muito mais a ver com as periferias, né? Com as periferias sociais e existenciais daquela época, com as viúvas, com os órfãos, com os pobres miseráveis, né? Com os doentes, que eram considerados pecadores, né? Que eram excluídos. Naquela época, por exemplo, uma pessoa de óculos sequer, naquela época não tinha óculos, vamos trocar um calvo, por exemplo, uma pessoa careca, não poderia sequer participar de uma atividade no templo, porque era um pecador. Para mim, as ovelhas perdidas estão muito mais a ver com isso, com aqueles que são excluídos, abandonados e largados pelo caminho, do que qualquer outra coisa. Por fim, não podemos nos esquecer. O reino dos céus está próximo. É impressionante como as pessoas varrem para baixo do tapete isso. Porque o reino dos céus, para Jesus, não é um lugar. É muito mais que isso. Jesus fala num dado momento, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não existe reino dos céus sem justiça. Jesus aqui nos chama a levar ao mundo a sua palavra e a justiça. O reino dos céus está próximo. É um apelo à conversão, mas não a conversão individual e individualista, mas a conversão de toda a sociedade. E isso pode ser algo muito complicado. Mas vale a pena a gente continuar. Vale a pena a gente insistir como trabalhadores da messe até o dia da colheita. E vai valer a pena. A gente pode não ver a colheita. A gente pode ser coletado. Mas vai ter valido a pena. Caminhada sempre vale a pena. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Agora são 8 horas. Hoje eu falei pouco. E vamos adiante. Tá? Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira tem live. Então, quinta-feira a gente se vê. Amanhã, às 19h30. Tá? Essa semana vai ser uma semana agitada. Sábado, 18 horas, eu tenho celebração da palavra na capela de Nossa Senhora Aparecida. Saio de lá e venho para cá fazer a live. Domingo de manhã cedo eu vou fazer 2 celebrações. Então vou estar com a Nazir e a comunidade de Santo Antônio, e aí vai ter que ser às 8 horas, porque às 10 horas eu tenho a celebração na Capela de Santa Luzia. Vai ser uma correria só, vai ser uau, mas tá bom. O importante é que a gente caminhe com o povo de Deus. Né? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.